aí, pra você falar só, você não tem costume, é difícil. Júlio é uma figura. Tudo certo? Tudo certo. Então, atenção então. 3, 2, 1. Olá, muito boa noite. Está começando mais um programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Começando mais um Cuidando de Você. É o programa da TV Rio Doce de prestação de serviço. Nós estamos aqui para levar informações úteis, para você cuidar da sua saúde, prevenir doenças, ter qualidade de vida e também para você compartilhar. Nosso programa é sempre segundas, quartas e sextas, TV aberta, canal 6.1, TV fechada, canal 10 da TV a cabo e ainda estamos nas nossas redes sociais, no Facebook, transmitindo ao vivo, também no YouTube você encontra os nossos programas no nosso canal, é só você compartilhar. Eu sempre falo, né? Tanta coisa que você compartilha que não deve, compartilhe os links do Cuidando de Você. Compartilhe sem moderação, você estará ajudando as pessoas a cuidarem da saúde através da informação. No programa de hoje, a gente vai falar de trabalho para ajudar a prevenir doenças e doenças sérias, doenças graves que podem causar a morte e causa a morte de muitas pessoas. Estou falando aqui de trabalho de prevenção contra as arboviroses, mais especificamente doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti, chikungunya, dengue, zika vírus. Mas tem outros mosquitos e outros problemas que acontecem aí que também essa turma acaba enfrentando. E sempre falamos aqui com médicos sobre essas doenças, falamos sobre estatísticas, sobre o trabalho de política pública, mas nós decidimos falar sobre aqueles que estão na linha de frente, os soldados que estão trabalhando no dia a dia para evitar que essas doenças se tornem endêmicas na cidade, como já aconteceram várias epidemias aqui na cidade, e causem sofrimento e mortes. Vamos falar daqueles que estão no dia a dia, na linha de frente, que são os agentes de endemia, aqueles que estão trabalhando sol a sol para garantir a nossa saúde. E representando eles, estamos aqui com o supervisor das equipes, que é o Amadeu Ribeiro Venâncio. Amadeu, obrigado por participar, por atender o nosso convite. Obrigado, Márcio. Eu que agradeço de poder estar aqui, conversando com vocês e falando sobre o nosso trabalho em Valadares. Hoje são quantos agentes que atuam na Zona Norte? Em torno de 30 agentes trabalhando no campo, diretamente no campo, sem os supervisores. Só os agentes mesmo que batem de porta a porta, que estão entrando na casa, orientando os moradores. E, como eu disse aqui, o trabalho de vocês é fundamental, mas qual é a preparação que vocês têm? Você disse que está há quanto tempo já nesse trabalho? 18 anos. 18 anos, quase 2 décadas, enfrentando, sol a sol, esse problema sério que o país inteiro vive. Não é? Mas qual é a preparação? Quando vai começar o trabalho, antes de ir para campo, qual é a preparação de vocês? Então, os agentes eles chegam nos pontos de apoio, que são os PAs que a gente fala. Então, eles reúnem às 7 horas da manhã. O supervisor de cada equipe, ele traça a meta de cada agente já estar trabalhando, a micro-área, a área que ele vai trabalhar, as quadras que a gente fala. Então, ele traça o plano de trabalho durante o dia de cada agente, e aí o agente pegou esse trabalho que foi passado para ele, ele sai para o campo, para a área de trabalho dele. Esse é o dia a dia de vocês, não é? Mas e a formação, por exemplo? Os agentes de endemia, os agentes são contratados, não é? Contratados. Há algum curso específico que vocês passam para poder fazer esse trabalho de campo? Sim, então, hoje o pessoal que está entrando, que entra, os mais recentes que foram o pessoal seletista, que Sim. teve um processo seletivo, eles foram treinados pelo José Batista na teoria. Sim. E na prática por mim e a supervisora Solange. Nós somos responsáveis por treinar eles em campo, sobre o trabalho em campo, como que eles devem fazer, como que eles devem abordar, como que devem conversar com o morador sobre orientação, como que a técnica para encontrar os focos, e a orientação em geral, como ele deve proceder em cada situação com os moradores, com a situação daquele imóvel que ele encontrar ali, a gente passa para ele como que ele deve agir naquela situação. Eu falei aqui sobre a questão das arboviroses, principalmente essas doenças que eu citei, e o foco mosquito Aedes aegypti. O foco de vocês realmente, basicamente, é o Aedes aegypti, mas também, claro que vocês, quando estão ali no campo, vocês se deparam com várias situações também, né? Sim, nós trabalhamos no combate ao Aedes aegypti, porque as pessoas têm até mania de falar assim, o agente da dengue chegou. Sim. Mas é bom você lembrar que a gente não é só agente da dengue, somos agente de endemias. Então, a gente orienta toda a situação que a gente encontra em cada imóvel, em cada setor. Por exemplo, leishmaniose, que às vezes as pessoas também esquecem. Então, se a gente viu uma situação característica que a gente sabe que possa dar
ali o foco, pode proliferar o mosquito palha, o pessoal conhece muito aí, né? E o flebótomo. A gente orienta ele essa situação, a gente orienta uma situação que pode estar trazendo rato para a casa do morador, a gente fala como deve evitar, né, com as situações em geral, sobre cada situação que você encontra no imóvel, questão de rato, animais peçonhentos, leishmaniose. Então, assim, a gente orienta devido às várias endemias mesmo, decorrente de cada situação. Se você encontrou uma situação no imóvel, você orienta o morador sobre aquela situação, né? Se foi sobre água parada, né, onde pode proliferar o mosquito Aedes aegypti, a gente vai orientar ele sobre aquilo ali. Se você encontrou alguma coisa ali, material em decomposição, leishmaniose, né, mosquito palha. Se você viu que a pessoa está armazenando comida, deixando muito tempo ali em casa, para depois, mais tarde, colocar para o lixo, aquilo ali também atrai ratos, entendeu? Animais peçonhentos, por exemplo, escorpião. A pessoa tem muito entulho dentro de casa, a gente orienta a pessoa a estar movimentando tanto tijolo, né, pau, madeira, esses trem, a gente fala com as pessoas para estar movimentando, sempre tirando dos locais, para evitar que o escorpião fique ali. Né? E evitar também que a pessoa às vezes fala assim, vou criar galinha. Galinha também não é uma situação muito favorável que pode, as fezes dela, junto com a alimentação que você dá, pode atrair também um mosquito palha. Pois é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho de ação, trabalho de prevenção de várias doenças, né? Ele citou aqui diversas, né? Passando pelos animais peçonhentos, inclusive estamos aí com muitos casos de acidentes com picada de escorpião. Recentemente uma criança faleceu na nossa região. Hoje, inclusive, eu vi a notícia de uma criança aqui também da região que foi trazida para Valadares urgente com uma picada de escorpião no pescoço. Aí as pessoas, né, muitas vezes, eu pensei aqui, escorpião só criar galinha, mas não é por aí não, né? Pode atrair o mosquito palha, olha só, que provoca a leishmaniose, que é uma doença perigosa, né, que ataca, que atinge os cães e muitas vezes leva o cão ao sacrifício, tem que sacrificar o cão. E se o ser humano acaba sendo contaminado pelo mosquito, não pelo cão, ele pode desenvolver doenças viscerais, doenças nos órgãos, que pode levar à morte. E Valadares já foi uma das cidades campeãs em número de leishmaniose. Veja como as coisas vão se multiplicando. E profissionais como o nosso convidado de hoje, né, e seus colegas, eles estão ali para poder auxiliar, são verdadeiros agentes de prevenção à saúde. Né? Então, voltando ao dia a dia de trabalho de vocês, você se reúne, tem o campo, tem o planejamento. Né? Vocês vão de acordo com a incidência, as pessoas pensam assim, a dengue só chega no verão, no inverno não tem dengue, então no inverno os agentes não precisam trabalhar. Pelo contrário, né? Vocês trabalham o ano inteiro, não é isso? O ano inteiro. E sempre tem foco, porque, igual o Lira mesmo, ele aponta muito o foco dentro dos imóveis, ou seja, prato de planta, ralos, então, ou seja, não depende somente do período chuvoso. Claro que o período chuvoso aumenta o índice, porque além daqueles depósitos que já são normalmente, né, tem o foco ali dentro, o que acontece? Normalmente, além daqueles depósitos ali, vem mais depósitos, que é o quê? É o lixo que a pessoa joga no quintal, terreno baldio, entendeu? Então, isso aí complica mais. Então, não é somente no tempo chuvoso, que é agora final de ano, início do ano que vem, no caso, por exemplo, né? Que a gente tem que preocupar com a presença do Aedes aegypti a todo momento, inclusive o índice de infestação, que é o LIRA, que a gente sempre faz, ele aponta sempre que os focos estão dentro dos imóveis. Pois é, o inimigo está dentro de casa, né? Quem está falando aqui, quem lida diretamente com isso. É quem está nas ruas, está nas casas, nos lotes vagos, mas o problema está dentro de casa, ou seja, a responsabilidade continua sendo nossa, morador, não é? Nossos cidadãos de cuidar da nossa casa, principalmente em relação à prevenção a essas doenças. Aí o foco realmente, a grande questão que a gente tem que falar sobre o Aedes aegypti, né? Você disse que está há 18 anos, né? Então você pegou epidemias severas aqui em Valadares, não é, que causaram muitos problemas, inclusive não só a dengue clássica, mas a dengue hemorrágica, que, né, causou mortes, né, e também de um tempo para cá, a chikungunya. Tanto problema de chikungunya, Aedes aegypti aí. Quando vocês vão a campo, vocês vão preparados com o quê? O soldado, quando vai a campo, ele vai armado com alguma coisa. O que vocês levam com vocês? Então, a gente leva o equipamento, a bolsa, né, de trabalho. Ali dentro vai uma picadeira, né? A pessoa fala assim, picadeira, picareta não é a mesma coisa. Ela tem uma pontinha, como se fosse uma retinha de aço, uma pontinha que serve para estar furando as latas, né? E quebrando alguma coisa que pode parar a água, que fica difícil de você movimentar com as mãos.
A gente leva o pesca-larva também porque serve para alguma pesquisa. Quando a gente vai fazer pesquisa, a gente tem que coletar as larvas. Então, assim, dentro dessa bolsa, espelho, lanterna, são vários materiais. Igual, exemplo, no tratamento a gente leva a picadeira, a lanterna, o larvicida, né? Esse larvicida, o pessoal gosta muito que a gente coloca nos depósitos, mas a gente sempre explica para eles que não é assim. A gente só coloca em último caso. Porque a primeira coisa que a gente faz é o quê? É tratamento mecânico que a gente fala, que é eliminar sem precisar de usar produto químico, certo? Então a gente pega e utiliza, quando não tem como, a gente utiliza esse produto químico. Mas a gente dá prioridade a eliminar os focos manualmente, certo? Que seria o que é o primordial, né? Mas então a gente tem esse larvicida, e é basicamente isso aí mesmo. Né? Informação, e a informação né? ao morador, Que que é o importante. principal. Que todas as vezes que a gente encontra alguma coisa dentro do imóvel, a gente orienta o morador àquela situação. O que ele tem que fazer em relação àquilo ali. Porque às vezes o morador fala assim, eu não quero olhar o meu quintal todo, mas se você já olhou, já sabe onde que é o problema, aí você orienta ele e direciona ele para aquilo ali. Inclusive o próprio Lira, ele orienta a gente aonde estão os focos, né? Em geral. Mas no imóvel, normalmente a gente conhece já, os agentes que estão há mais tempo, já conhecem os imóveis, já sabe ali onde que sempre está dando foco e orienta o morador ao que ele deve fazer em cada recipiente que está com foco dentro do imóvel. Pois é um trabalho fantástico dessa turma, né? Que vai até as casas, lote vago, vai procurando eliminar, como eles podem eliminar os focos, os locais onde podem acontecer ali, surgir focos de larvas, do mosquito, pode surgir ali, não é? Mas eles não dão conta de eliminar tudo. Né? A situação tem que ser levada em consideração por nós, a atitude maior é nossa. Eles fazem o trabalho deles, eles levam a informação. Mas daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o Amadeu Ribeiro, que é líder de turma, né, de endemia, que faz esse trabalho do dia a dia, de casa em casa, de bairro a bairro, para evitar que doenças cheguem às nossas crianças, nossos idosos, nós adultos, para que evitem problemas sérios de saúde e até a morte. O Cuidando de Você vai a um breve intervalo, é rápido. Voltaremos instantes com mais assuntos envolvendo esse assunto, nosso tema de hoje. Ok. Da bolsa, assim, pela surpresa, tem alguns outros materiais que Tranquilo. Não, se quiser.